Olá, crianças. Estamos na nossa terceira aula de história, né? Nós estamos trabalhando a história das profissões. Iremos revisar durante toda essa semana conteúdo já para nossas avaliações bimestrais que acontecerão no final do mês, tá certo? Aqui nós temos uma profissão, carteiro, né? Ele é responsável em entregar cartas, né, as nossas correspondências, tá certo? Então, nós temos aqui o carteiro. Então, eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade que eu estava lendo sobre os carteiros, e para não colocar só o carteiro, eu trouxe uma curiosidade para vocês verem, né? Acompanharem também a questão do desenvolvimento, da tecnologia, da evolução, né, das profissões. Nos séculos atrás, há um século atrás, crianças eram enviadas pelo correio. Isso não é uma curiosidade, gente? Então, começou por uma questão de prática. Até 1913, os Correios dos Estados Unidos só mandavam cartas com limite de 2 libras, né? Equivalente a 907 gramas. Então foi criado um serviço de encomendas postais, permitindo mandar pacotes de até 100 libras, ou seja, 4 quilos e 85 gramas, né? Então, um peso maior, aumentou a quantidade. Aí, o que foi que aconteceu? Uns pais tiveram, uma família, né, teve a ideia, porque não tinham condições de mandar o filho para casa da avó por transporte, por outros meios. Então, por ser mais barato pelo correio, eles resolveram enviar a criança por conta do peso que era permitido, né? A encomenda, no caso, a encomenda era a criança. Vamos ler aqui para vocês verem essa curiosidade, gente. Os pais de um bebê, né, de 8 meses, fizeram as contas e mediram seu rebento, né, que pesava 10 libras. E o limite lá era 11, né? Então, podia, se o limite era 11 e o bebê pesava só 10, então era permitido. E se decidiram mandar para passar um tempo com a avó através da agência do correio, que não teve remédio a não ser carimbar e enviar, porque não havia uma regra que dizia que as 11 libras não podia ser de gente, né? Podia ser encomenda, mas não especificava que essa encomenda podia ser gente. Então, no início, eles tiveram que aceitar, né? Mas isso é, no mínimo, interessante, né? Uma curiosidade. Então, o que vem a ser a profissão? Profissão, que vem a ser, qual a definição de profissão? É uma unidade de, a página de estudo é a página 234. A definição de profissão é um trabalho específico desenvolvido por uma pessoa, né? É uma atividade remunerada que geralmente é definida por uma lei ou uma norma do governo, tá? Toda profissão, né? Ele exerce, ele tem uma função, ele tem uma atividade específica. O professor, a atividade dele não é a mesma que a pessoa que trabalha nos serviços gerais. O professor não tem a mesma, o mesmo trabalho, né, que uma pessoa que trabalha na tesouraria, na secretaria, na limpeza. Então, cada profissão tem o seu trabalho específico, a sua atividade, o que ele faz, né, o trabalho que ele realiza. Aqui nós temos mais correios. Vocês viram a diferença daquela imagem lá no começo, né, onde as crianças, né,
Foi estipulado o preço, o peso, né? E viram que aquela criança de 8 meses tinha só 10 quilos, que podia ir sim como encomenda para casa da avó. Aqui nós temos o atual correio, né? É nesse estilo. Né? Essas caixinhas aqui são relacionadas às ruas, aos bairros, né? Cada carteiro vai tirando, separando e tirando as suas. E além das cartas, existem as encomendas, né? Que são enviadas pelos correios também, certo? Então, ele faz parte da sua vida, entregando o necessário, entrega a conta para pagar, na fatura ou crediário. Pode trazer carta de amor, mensagem de alegria ou de dor. Faz tudo um itinerário. Então, ele faz todo o itinerário, né? Ele tem um percurso a andar. O itinerário é aquele percurso, aquela rua, aquele bairro que ele anda, né? Ele tem todo um roteiro, um trajeto a seguir, certo? Então, quer seja história de amor, quer seja conta para pagar, quer seja uma história, uma mensagem de dor, né? Muitas vezes a gente recebe através de uma mensagem de um carteiro, né? Um trabalho exercido pelo carteiro. Hoje com menos frequência, né? Vamos falarmos um pouquinho dos trabalhos manuais. Página 214, conteúdo de prova também. Página 214. Então, você já sabe, né, o que é um trabalho manual. Não vou mais nem perguntar, porque você já sabe, você já estudou, você já fez, quando você trabalhou com a argila, né, quando você imitou o Vitalino Pereira e fez o seu boneco de argila, né? Então, quando a pessoa utiliza as mãos e alguns instrumentos como a agulha, o pincel, o alicate, entre outros, ele realiza com essas ferramentas simples, ele está fazendo um trabalho, exercitando um trabalho manual, né? É uma forma de trabalho que não faz uso de máquina, né? Ele não usa máquinas industriais, ele não vai produzir em grande quantidade, certo? Então, na maioria da parte da história, os objetos usados foram produzidos por meios manuais. Por quê? Porque era da natureza que eles tiravam a matéria-prima para produzir o seu trabalho, né? Para realizar o seu trabalho. Então, as pessoas que realizam trabalho manuais são chamados de artesãos, né? E os produtos que eles fazem, né, dos trabalhos manuais, são chamados artesanato. Então, o profissional que faz o trabalho de arte é o artesão, e o trabalho que ele faz é artesanato, certo? Então, aqui na página 223 e 224, nós vamos falar do trabalho e tempo, e vamos falar sobre a tecnologia no dia a dia, tá certo? Trabalho e tempo. Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram as fábricas, e hoje a maioria dos produtos que nós compramos é produzido em grande quantidade, né? Aí é onde entra consumismo, agressão ao meio ambiente, né? Quanto mais você consome, quanto mais você retira da natureza a matéria-prima para produzir outras coisas, você tá o quê? Você tá, de certa forma, prejudicando o meio ambiente, porque muitas vezes aquela matéria-prima que está sendo produzida em grande quantidade, ela volta para o meio ambiente de forma como lixo, né? Que vai demorar muito tempo para se decompor. Vamos estudar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá certo? Então, vamos falar sobre
a tecnologia no dia a dia, né? Aqui nós temos os aplicativos onde são permitido solicitar, né, fazer o pedido de alimentos, e são os aplicativos que se faz, né, que se programa jogos, né, que são os programadores de jogos de videogame. Então, atualmente, na página 224, atualmente, a tecnologia digital está na vida da maioria das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas, nós sabemos que usa os computadores, usam celular, usam tablet, né? Que são equipamentos comuns, principalmente para quem mora na cidade. Hoje em dia não existe muito isso de cidade e área urbana não, de campo não, gente, porque é muito comum a gente ver as pessoas do campo também, tudo usando a tecnologia, né? Graças a Deus está chegando para eles também, em grandes proporções. Então, há alguns anos, para pedir um táxi, era preciso andar até um ponto específico ou telefonar para uma central de atendimento. Hoje, o aplicativo de celular facilita o uso desse meio de transporte. O aplicativo mostra onde o taxista está se deslocando, quanto tempo ele vai demorar para chegar até o passageiro e o valor do trajeto. Tudo isso a pessoa já sabe, né? Onde ele está, quanto tempo ele vai chegar até aquele ponto que foi solicitado e quanto vai ser o valor da corrida. Então, tudo isso é possível acompanhar também o trajeto através do aplicativo, certo? Então, coisas que antigamente, anos passados, não eram possíveis. Vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico de uma dona de casa e do trabalho doméstico como profissão, certo? Então, o trabalho doméstico. Por muito tempo, o trabalho doméstico foi considerado uma atividade só para as mulheres. Tanto era que os meninos iam para a escola, vocês lembram? Que os meninos iam para a escola, iam aprender a ler, fazer contas, né? E falar, né, com o público. E as mulheres só ficavam em casa aprendendo serviços domésticos. As que tinham maiores condições ainda iam aprender a dançar, a tocar, né? Mas as que eram mais pobres, mais simples, né, de menor condições financeiras, aprendiam somente os serviços domésticos para ser dona de casa, né? Então, geralmente, as mães faziam todos os serviços necessários para manter a casa em ordem. Assim, essas mulheres ficaram conhecidas como donas de casa. Na atualidade, mulheres e homens se dividem entre os cuidados da casa e dos filhos nos horários em que estão trabalhando fora de casa. Porque agora, como há necessidade, né, dos dois trabalharem para dar melhor condições para a sua família, né, para ter uma melhor condição de vida, então nada mais justo do que dividir as atividades domésticas também. São chamadas regrinhas aí de convivência. E o trabalho doméstico como profissão? Será que houve alguma mudança? Vamos ver aqui. Existem profissionais que trabalham limpando e cuidando das casas de outras pessoas. Esses trabalhadores são conhecidos como empregados domésticos. Esta é uma profissão antiga e ao longo da história foi praticada principalmente por mulheres. Existem também pessoas que trabalham nas próprias casas, se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico, sem auxílio de um empregado. No passado, esse trabalho foi desempenhado principalmente por mulheres. É muito parecido com o conteúdo que tem lá em cima, essa parte final. Hoje em dia é muito comum terem as empregadas domésticas, né, os trabalhadores domésticos,
com carteiras assinadas e com seus direitos, né, adquiridos, conquistados, né, pela lei, né, com direito a um salário fixo, com direito a férias, a 13º, né? Então, também houve uma evolução, mudanças na lei, né? Que veio também para beneficiar esses trabalhadores domésticos, que é uma profissão tão importante quanto as demais. Falamos sobre os trabalhadores autônomos. Lembram que nós já falamos sobre os trabalhadores autônomos? Então vejam aí na página 230, vamos dar uma revisada também, vamos falar um pouquinho sobre esses trabalhadores autônomos, certo? Falamos já sobre as profissões que recebem trabalho pelo trabalho que realizam. Agora é importante lembrar que existem os profissionais que trabalham para eles mesmos. Então, esses trabalhadores, né? Esses profissionais que trabalham para eles mesmos, que fazem seus próprios horários, que determinam quanto tempo vão trabalhar, que dia vão folgar, esses são os trabalhadores autônomos. Eles são os donos do seu próprio negócio. Aqui nós temos um vendedor, né? Que geralmente o vendedor de cachorro quente trabalha mais no período da noite. Já o feirante, ele acorda mais de madrugada, né? Ele trabalha mais pela manhã. Então, são eles que estipulam o trabalho dele de acordo com o serviço que eles realizam, com o trabalho que eles realizam. Então, apesar de autônomos, eles têm liberdade para trabalhar, eles precisam se organizar, né? Organizar o seu tempo. Os feirantes começam a trabalhar cedo, quando ainda é madrugada, né? Porque ele começa a montar a sua barraquinha, né? Já os vendedores de cachorro quente geralmente trabalham à noite. Contudo, tudo segue uma rotina de trabalho. Eles têm que trabalhar todo dia, né? Se eles quiserem, para poder sustentar a sua família, né? Se eles não vão trabalhar, eles trabalham por conta própria. Mas se eles não vão trabalhar, eles também não terão dinheiro, né? Como é que ele vai manter a família dele? O autônomo também tem responsabilidade, também tem seus compromissos, tá certo? Então, o trabalho faz parte da vida das pessoas. É por meio do trabalho que as famílias conseguem propiciar os recursos básicos para a sobrevivência de todos da família, né? E sobre o trabalho, a exploração do trabalho infantil, nós estamos vendo aqui jovens, ó, como se fossem os menores aprendizes, tudo feliz, com a carteirinha assinada, né? Com a sua primeira carteira de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre a exploração do trabalho infantil, porque é crime, né? Mas vamos ver o que não é crime. Então, atualmente no Brasil, em muitos outros países, o trabalho infantil é crime. Porém, ainda existem milhares de crianças que não frequentam a escola e são obrigadas a trabalhar em atividades que deveriam ser realizadas por adultos, para se sustentar ou para auxiliar a família. O trabalho infantil é diferente de ajudar nas tarefas domésticas, pois ele atrapalha os estudos e o desenvolvimento da criança. Com o objetivo de combater o trabalho infantil e proteger a infância das crianças brasileiras, foi criada uma lei no ano de 1990, né, chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo essa lei, no Brasil é permitido trabalhar a partir dos 14 anos, né? Como menor aprendiz. Então, ele tem que ter o horário de ir para a escola e o horário de trabalhar.
E com 16 anos eles já podem trabalhar, mas desde que esse trabalho não prejudique, né, a sua segurança, não prejudique a sua saúde e não prejudique a sua moral, né, a moral do adolescente. Então tem toda uma regra aí, um protocolozinho para ser seguido com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do momento em que ele começa a trabalhar com 16 anos. Vamos falar um pouquinho sobre espaço urbano e espaço rural, que já é um conteúdo já conhecido de vocês, né? Conteúdo de estudo já de geografia, que a gente falou sobre paisagens urbanas, paisagens rural. Agora nós vamos falar sobre espaço, né? Espaço urbano, espaço rural. E o trabalho dentro desses espaços, né? Já falamos também do trabalho e a natureza. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Com o passar do tempo, os seres humanos foram transformando os espaços naturais, o que deu origem ao espaço rural e ao espaço urbano. Aqui nós temos um espaço urbano, porque vocês estão vendo que em volta da natureza, que ainda tem algumas plantas aqui, o mar, né? Em volta da natureza foi construída uma cidade, né? Os prédios, casas, ruas, avenidas, né? Então, espaço urbano é o local ocupado pelas cidades. É importante lembrar que as cidades são muito diferentes umas das outras. Existem cidades grandes e cidades pequenas, com características diferentes, né? Com características próprias. Algumas são antigas, outras são mais novas, que faz todas elas serem consideradas. O que faz todas elas serem consideradas cidades, então? Podemos dizer que cidade é o lugar habitado por pessoas. Nas cidades existem ruas, construções, prédios públicos como escolas, hospitais, delegacias, prefeituras e etc. As cidades também têm locais de diversos tipos de trabalho, né? São as atividades comerciais, as fábricas e prestações de serviço. Então, essas são as características de quê? De uma cidade urbana. Quais serão as características das cidades do espaço rural, né? Vamos dar uma olhadinha também. No espaço rural é diferente, é o local onde são realizadas atividades mais voltadas para a agricultura, né? Para a plantação de alimentos e também para a pecuária, que é a criação de animais, né? Isto é onde há plantação de alimentos e criação de animais, agricultura e pecuária. Normalmente, os espaços rurais são habitados por poucas pessoas, diferente da cidade, né? Também há poucas construções. Porém, isso não significa que estão longe do conhecimento e da comunicação com as outras pessoas. Atualmente, existem espaços rurais bem modernos e altamente tecnológicos, foi o que eu falei para vocês. Muitas vezes o espaço urbano e o espaço rural estão muito próximos uns dos outros, porque um precisa do outro, né? Acabam se misturando. Por exemplo, os locais onde são plantados os legumes e as verduras que comemos todos os dias, normalmente ficam nas cidades, mas são consideradas rurais, né? Então, espaços rurais e urbanos são complementares. Um complementa o outro, um precisa do outro. Um não é melhor ou superior ao outro. Os dois são igualmente importantes e necessários na sociedade. Assim como as profissões, como eu falei, que não tem uma profissão que seja melhor
que a outra, né? Nós vamos fazer agora algumas correções da nossa ficha, das páginas 134 e 136, tá certo? Então, na página 134, professor, docente é a profissão de quem ensina ciência, arte, técnica ou outros conhecimentos. É uma das profissões mais antigas do mundo. Medicina é a área que cuida da saúde das pessoas. Seu objetivo é tanto prevenir como curar as doenças. Um dos profissionais da medicina é o médico. É esse profissional que pesquisa as causas e a cura da doença, identifica os sintomas e recomenda os tratamentos, realiza cirurgia e procedimentos necessários. Para ser telefonista, como nós estudamos lá na unidade do começo do ano, exigia que se tivesse o quê? Uma boa dicção, né? Que soubesse falar, que fosse bem educado. Então, todas essas palavrinhas que nós completamos as frases, nós retiramos desse quadro aqui, certo? Então, a correção da página 130 e... Só uma olhada aqui, gente. A página 135 foi corrigida. A página 136 que eu coloquei é uma colagem, né? E a 134 é pessoal, que você tem que falar aí sobre a secretária, o que é que a secretária faz, né? E este é o João, ele é diretor de uma escola. Você vai colocar quais as atividades do João. Nós temos aqui também, assim como eu coloquei na disciplina de matemática, um conteúdo de estudo para as provas bimestrais, referente às provas bimestrais que vocês terão de estudar. Reforçando que já tem atividade no caderno também relacionada ao conteúdo da prova, tá certo? Não esqueçam de estudar também o conteúdo relacionado que está no caderno. Eu vou finalizar com a imagem do carteiro aí. Ele foi abrir a caixa lá, não tinha mais nenhuma carta, né? As pessoas se comunicam atualmente mais por WhatsApp, né? Que é mais rápido, por e-mail e tudo mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.